Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom, 11 horas e 1 minuto, 11 e 1 então, nós continuamos, né? Nós temos hoje o nosso Debate Maravilha no Bom Dia Vida. E sempre uma alegria saber e indicar para você que nós também estamos no YouTube, né? Transmitindo o debate ao vivo pelo canal 89 Maravilha. 89 Maravilha BH, tá? Então no canal 89 Maravilha BH os irmãos também vão poder acompanhar o debate de hoje, que nós temos a alegria de apresentar os irmãos que vão estar conosco. Nós temos o irmão Tiago Barreto, nós temos o irmão Pastor Márcio. Um grande abraço, uma alegria em revê-lo depois de tantos anos, que em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. E o pastor Walter Lima, né? Nós queríamos inicialmente uma saudação dos irmãos de grande alegria. O pastor Tiago, que Deus abençoe, uma alegria. A gente queria que o senhor fizesse, nós estamos falando para o estado de Minas Gerais, praticamente. Nós queríamos que inicialmente o senhor fizesse uma apresentação de grande alegria para que os irmãos pudessem conhecê-lo também. Um abraço, bom dia. Bom dia, William. Satisfação, um privilégio, uma honra estar aqui com os irmãos nessa manhã. Parabenizar aí toda a direção da rádio. Essa rádio vem com um propósito de edificar o estado de Minas Gerais. Estamos felizes com o nascimento da Rádio Maravilha. Parabéns a todos aí da direção. Então, William, meu nome é Tiago Barreto, sou pastor na Igreja Despertar, no bairro Goiânia, região Nordeste, Belo Horizonte. E nessa manhã a gente tem o privilégio de poder compartilhar, né, um pouco mais da palavra no tema sugerido aí, né? Prosperidade, promessa de Deus ou heresia moderna. Sim. E eu peço que o Espírito Santo nos conduza nesse momento aí e ao longo desse bate-papo nosso aqui, nós possamos edificar aí a vida dos nossos ouvintes. Bem, tá? Pastor Márcio, né? Deus abençoe o irmão. É Márcio César, né? Isso aí. O pastor Márcio César, eu, alguns anos atrás, alguns bons anos, eu me atrevo a dizer que algumas décadas o Senhor permitiu que nós estivéssemos compartilhando de uma maneira muito maravilhosa, né, no Eldorado, né? E que alegria, né? Perderam a visão. Eu gostaria de também trazer esse assunto hoje a jovens, e esse rapaz não é tão jovem. E quando eu fui falar com ele, ele disse, não, o propósito para a minha vida, eu já sei, eu sou rico, eu sou próspero. Deus tem para mim é que eu vou ser um homem, um empresário rico. Eu falei, cara, e você começou o quê? O que você começou? O que você entende de fluxo de caixa? O que você entende de empresa? O que você entende de projeção, de projeto? E nós tivemos ali um momento muito sério. E ele ficou muito frustrado. Porque o propósito do Evangelho é didático. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Sim, sim. E o mais ele fará, William. E isso é muito sério. Quem faz é Deus, mas tem que haver uma entrega pessoal, inteira, integral de todo ser. Não só intelectual, porque tem uma formação, ou porque está vendo mídias sociais, e as pessoas estão interagindo com o mundo, e não com o mundo de Cristo, o mundo cristão. E aí se perde dessa caminhada. Não ameis o mundo, né? É aquilo que há no mundo. Porque o mundo ele passa, né? Então, onde é que eu sou próspero? Eu sou próspero pela graça de Deus, né? Porque, irmão, nós devemos entender uma coisa, nós estamos aqui hoje respirando com fôlego de vida, eu estou falando com temor e tremor, muitos são os irmãos que estão aí do outro lado e não concordam com isso. Mas, irmão, veja, o que eu posso ter mais do que a vida eterna? O que eu posso perceber mais na minha vida, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Entender que a lei veio por Moisés, né, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe? Então, assim, é um assunto bastante sério e na medida que nós temos, sabe, já nós somos ao próximo bloco. O senhor tem algo a acrescentar, pastor, só para eu poder... Não, pode ficar à vontade, pode seguir. Né? Porque aí a gente termina, enfim, mas na hora que o Senhor Jesus diz assim, Pai, peça ao Espírito Santo,
Não, o Espírito Santo que é orientador, auxiliador, convencedor. O Espírito Santo que é consolo, Jesus o consolo, o Espírito Santo que habita em nós. Será que nós paramos para pensar nessa prosperidade? O Espírito Santo habitando em nós, meu irmão. Eu confesso aos irmãos com temor e tremor, quando eu erro hoje, eu posso errar de forma oculta. Posso. Davi orou nesse sentido. Senhor, me perdoe os pecados que me são ocultos. Mas, irmão, quando eu erro hoje, eu tenho ciência daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem no coração e fala assim, não me entristece, não. Não faz isso, não. Bom, deixa eu só falar mais alguma coisa aqui. Agora são 10 horas, ou melhor, 11 horas e 42 minutos, 11h42. Esse é o Debate Maravilha conosco no nosso Bom Dia Vida. William Jorge. Bom, nós só vamos falar da Este Minas. Da Este Minas é uma empresa, aliás, é uma orientação importante e que é para todo o estado de Minas Gerais. É aqui no bairro Nova Suíça, né, em Belo Horizonte. Mas o que ocorre é uma empresa que cuida do prédio, seja o prédio residencial, seja o prédio comercial, você que tem o seu comércio. Por quê? A Este Minas ela trata da manutenção, né, da aplicabilidade para que você possa ter segurança, né, para que você possa estar livre daquela situação de pânico, porque desde as placas, não é verdade, até a venda de extintores, a manutenção de extintores, toda uma rede hidráulica à sua disposição também, enfim, é o tipo de telefone que você deve ter e nas suas reuniões de condomínio, enfim, indique isso ao seu síndico, indique isso ao seu patrão, no seu comércio, enfim, porque é importante. É a Este Minas que efetivamente cuida de tudo isso para você. O telefone 33-32-0200. 33-32-0200, o telefone da Este Minas, portanto, tá? Nós temos agora, e confirmamos, são 11 horas e 43 minutos. Bom dia, vida! Gentileza, Super Luna, fazendo sempre o melhor para você. Bom, pastor César, nós vamos, a partir de agora, começar a caminhar para o último momento desse nosso debate, maravilha. É um prazer muito grande tê-los aqui, muito, mas muito grande mesmo, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela disponibilidade dos irmãos, tá? E veja, aí vem a questão do tema. É uma heresia? Ou seja, esse compartilhar nas congregações. Como é que o senhor vê isso? William, além do desvio do evangelho, há também uma exploração financeira. E isso precisa ser combatido. Sim. O que, como diz a frase conhecida, né? O que nos assusta não é o que os outros falam, é o silêncio dos justos. Então nós precisamos nos posicionar. A Escritura revela a prosperidade bíblica, a prosperidade que Jesus tem para mim e para nós, para todos nós. E antes de ler rapidamente, meu coração se alegra, William, nessa manhã, porque por várias vezes fui edificado através da tua vida. E o que me chama a atenção e que aquece nosso coração, que mesmo em um tema como esse, de teologia da prosperidade, nós temos os microfones abertos para expressar que o Deus Todo-Poderoso se fez carne. Amém, Senhor. Se entregou por nós. Amém. Ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Foi assunto aos céus. Amém, Senhor. Reina em poder e glória. Amém. E voltará. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança. Esse é o evangelho genuíno, irmãos. Amém. Talvez, permita-me, nós temos aí milhares de ouvintes. Talvez você está aí na sua casa, no trabalho. E a maior prosperidade é ter Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. O problema é que muitas vezes é nos ensinado que o evangelho é como um balcão de mercadorias. E esse não é o evangelho de Cristo. Que possamos buscar a prosperidade bíblica. O crente genuíno, o cristão genuíno, ele será próspero. Mas nem sempre essa prosperidade será revertida em riquezas. E aí um exemplo, claro, William, acredito que os irmãos irão concordar comigo, um exemplo aqui de prosperidade na Bíblia. Aos nossos ouvintes aí, fiquem atentos. O que é prosperidade? Salmo de número 1.
maior exemplo aqui, um dos maiores exemplos de prosperidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É bênção. Essa é a prosperidade. E um cuidado que nós devemos ter, irmão, que na hora que se está dizendo aí de não permanecer, não sentar, não ouvir, isso aí não é no mundo. Porque no mundo já é uma maligno, irmão. E todo aquele que se achega a Cristo tem a luz. E na tua luz vemos a luz, aí a gente consegue discernir. O Paulo fala uma coisa bastante séria em Coríntios, ele fala das lutas dele, ele fala ali, o último momento, ele fala a luta contra os falsos irmãos. Pastor Márcio, como é que o senhor vê aquilo que foi dito? Como é que o senhor entende? Nós já caminhamos aqui para o final. William, eu vejo como uma heresia, sim, não é? Em muitos aspectos, eles têm até alguma razão. Eu vejo como as práticas da teologia da prosperidade, né? Eles, assim, enfatizar a questão do dízimo, não é? Das ofertas, e querendo ofertas gordas. Quando você vê Jesus no templo, vendo o povo depositando ali moedas e mais moedas, os ricos, os abastados, e Jesus observando, chega a viúva pobre e coloca ali 2 moedinhas correspondente a um quadrante, que era 1/4 de um dia de salário. Sim, não é? sim. Então, ela chega ali e coloca aquelas moedinhas, e o Senhor fala, essa deu mais do que todos. Não é? Agora, eles enfatizam algumas coisas também, que você vê na prática deles, que, por exemplo, na hora do dízimo, levantar o seu dízimo, a sua oferta para ser abençoado. Não é? Eu concordo com isso, eu faço isso na igreja. Não é? Orar pelos enfermos, para cura, eu concordo com isso também. Deus me usa muito nessa área de cura, de libertação. Concordo plenamente com ele. Ele sempre vai curar? Hein? Ele sempre vai curar? Nem sempre. É isso aí. Mas na maioria das vezes, sim. Né? Sim. Então, eu concordo com algumas coisas que eles falam. Por exemplo, o dízimo mesmo. Qual igreja sobrevive sem ele? Existe alguma que sobreviva sem ele? Mas a questão é trazer dízimos à casa. E aí tem uma coisa, né, que nós já estamos agora, e que o Senhor nos deu outras oportunidades, mas veja, irmão, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Quem é casa de Deus? Consegue entender, irmão? Walter, pois não? Sim, entendo perfeitamente que ele escolheu estar em nós. Sim. Não vos deixarei órfão, né? Sim. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele está em nós. E isso é maravilhoso. E quando eu olho para o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, eles são projetados em um jardim. E a prosperidade daquele homem não é o jardim, mas é o esforço do seu trabalho contínuo, todos os dias, no seu cotidiano, na sua caminhada ali, para que o jardim fosse o quê? Próspero. Então, trabalhar é um desafio do dia a dia. Exatamente. Todos nós precisamos trabalhar. Nós somos projetados para frente. Graça também. Quando nós olhamos, né, para o ser humano, ele é projetado para frente. Os braços permeiam para frente. Sim. Os seus passos, as suas pernas, os nossos olhos, a nossa boca. Enfim, nós somos projetados sim para ir além. Além com quem? Com Cristo. Com Cristo. Não podemos seguir em frente. Amém. Do suor do teu rosto comerás o teu pão e tudo. Olha só que coisa maravilhosa. Amém. Do suor do teu rosto comerás o teu pão e tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não sobrou nada. E aí você já pula lá para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Aleluia. De nada
terei falta. Terei falta. Não é sobre o que vai faltar, é sobre quem não falta. Aleluia! Verdade. Coisa linda. Vamos, em nome do Senhor Jesus, eu queria pedir aos irmãos, agora são 11h52, uma breve oração, né? Abençoando os irmãos, nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, vamos começar então com o irmão Walter. Vamos começar agora, irmão Walter. Irmão faria uma oração, né? E depois o irmão Márcio, o irmão Tiago. Pois não? Senhor, nós te agradecemos. Porque, Pai, Tu és o verbo da vida. Oh, meu Deus. Tu és o Logos. Tu és aquele que está entre nós e está em nós. O Senhor nos escolheu. E a palavra vai dizer que é desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos viu informe. E hoje estamos aqui, Pai amado, para compartilhar de vida na vida, daquilo que temos experimentado, vivenciado nesta caminhada com o Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade que nos é dado aqui e que o Teu Espírito possa gerar nos nossos ouvintes. Ó Deus querido, um saber, um entender, um compreender, um agir segundo a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Márcio, uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que Tu estejas abençoando cada um de nós aqui presentes, toda a equipe dessa rádio maravilhosa e também, Deus, toda a audiência dessa rádio, todos os irmãos que estão ouvindo nesse momento. Eu quero que o Senhor os abençoe com a bênção da prosperidade, Senhor. Mas a prosperidade bíblica que vem do conhecimento do Senhor, a prosperidade bíblica que vem, ó Deus, do nosso trabalho na obra do Senhor, ó Deus amado, da nossa confiança em Ti, uma confiança plena, uma fé inabalável na Tua palavra, Pai. Deus, para que nós não possamos ser engolidos por essas heresias que existem ao nosso redor. Pai, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas, Pai, o príncipe desse mundo ainda está aqui, mas em breve nós seremos transportados daqui, mesmo que estejamos vivendo uma vida, ó Deus, sem muita prosperidade, sem riqueza, nós temos a plena convicção de que em breve nós estaremos no céu, onde as ruas são de ouro, onde, ó Deus, as portas são de pérolas, as portas, ó Deus, têm incrustadas pedras preciosas, Pai. Enfim, e nós teremos ali a presença maravilhosa do Senhor Deus, do Seu Cordeiro, os quais nós veremos face a face. Amém. Isso é riqueza, Senhor. Amém. Nós queremos essa riqueza e por isso ansiamos por aquele grande dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja e em seguida Ele voltará para defender Israel. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada ouvinte, abençoando, Senhor, o estado de Minas Gerais, com a bênção da prosperidade. Ó Deus amado, sabendo que essa prosperidade total, ela é a ausência de qualquer necessidade. Amém. Como foi dito aqui pelo o nosso amado pastor, aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Que, ó Deus amado, nada nos faltará. Aleluia. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Que não falte nada, absolutamente, na vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Tiago. Amém. Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos, em especial, Pai, por essa pessoa que está acompanhando essa transmissão. Pai, que o Senhor possa revelar-te a cada coração, Senhor. Talvez nós nem sempre iremos alcançar todos os nossos objetivos. E muitas vezes, Senhor, nós não percebemos que somos extremamente prósperos, porque estamos tão preocupados em sermos e em conquistarmos, que muitas vezes não percebemos. A prosperidade está à nossa volta. Por isso, Pai, eu oro por essa pessoa que nesse momento nos ouve. Você tem uma casa, você tem filhos,
Qual foi a última vez que você adorou a Jesus? Por gratidão, por aquilo que... Não que aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Sim. Senhor, nos ensina a sermos gratos. Amém. Por aquilo que o Senhor tem feito. Pai, o dom da vida, a saúde que o Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio de levantar, Deus, estarmos aqui com os microfones abertos para proclamar o Teu nome, Pai, exaltar o Teu nome. Pai, nós oramos para que o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, seja ministrado. Amém. Obrigado, Pai, pela Rádio Maravilha FM. Que o Senhor, Pai, alargue as fronteiras, que muitos virão. E esse ministério, Pai, em Belo Horizonte e em todas as Minas Gerais, o Teu nome seja glorificado. Ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Ao único Deus, ao Todo-Poderoso Deus, aquele que é poderoso para vos impedir de cair, para vos apresentar sem mácula, sem mancha, e com grande júbilo perante a sua glória, aleluia. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as coisas, as eras, e agora, e para todo sempre. No nome santo do Senhor Jesus, como irmãos, nós podemos dizer amém. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Assim eu estou indo embora, mas continuo pensando em você. Amém? Te amo! Gentileza, Super Luna, fazendo sempre o melhor pra você.